Ok, só. Ah, tá. Agora Já tá tudo Cris, entendido. agora está na live e está gravando. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí na segunda aula do minicurso, né, da Abrol, em parceria com a turma do Corujão. Hoje é dia 14, é uma quarta-feira, é a segunda aula, e nós vamos ter ainda a terceira aula, que é no próxima quarta, dia 21. Nós estamos na sala, no momento, com 12 participantes, então sejam bem-vindos, os que estão aqui, os que vão entrar, e os que vão acompanhar também pelo Facebook, tá? Antes da gente começar, só vou mostrar para vocês como que a gente faz o controle, né, da frequência. Presença. O controle da frequência dos participantes. A gente tem o formulário que o pessoal se inscreve e nós fazemos isso, ó. Nós fazemos isso. Então, a gente tem aqui, e aqui a gente coloca... esse daqui, quem está amarelo, é o que estava na aula passada, quem está alaranjado é que assistiu a gravação, e hoje, quem está amarelo, né, é que já está na sala que eu já marquei. Aí eu vou marcar as outras pessoas, né? Então, quem não fez Eu ainda... estou presente. A Silvani, por exemplo, ela não fez. Então, Silvani, se você quiser fazer, eu vou colocar o link. A Kátia já está presente. Entrou o Flávio aí, né? O Flávio, tá vendo? Então, o Flávio está aí, a gente coloca a presença do Flávio. E durante a reunião eu vou verificando aí. A Zélia Jacobina também está aí na sala, tá vendo? É assim que a gente faz a frequência. Amarelo, está na sala. Azul, está no Facebook. E laranjado, assistiu a gravação. Tá? E nós estamos no momento com 22 já inscritos participando. Tá? Então, dando sequência aí, nós vamos estar só recordando, né, o convite que nós divulgamos da aula 1 e o convite agora da aula 2. Então, esse é o convite da aula 2, só para recordar. Minicurso Sergipanos Ilustres, dia 14, quarta-feira, das 19 às 21. O nosso professor palestrante é o José Anderson do Nascimento, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Foi promotor de Justiça e juiz de Direito. Ele é presidente da Academia Sergipana de Letras. E aqui, para vocês recordarem, esse é o plano de fundo número 1, da aula 1, e aqui é o plano de fundo da aula 2. Eu mudei a cor, né? Coloquei a aula 2 e mudei a cor aqui, tá? E antes da gente colocar o hino, eu quero aqui, em nome da turma do Corujão, agradecer ao presidente Leite pela oportunidade, né, dessa parceria e estar possibilitando que os corujões aí possam estar se enriquecendo, né, com esse conhecimento fantástico do nosso professor palestrante José Anderson Nascimento. E eu passo a palavra para o presidente Geraldo Leite fazer a abertura oficial da aula 2 do minicurso Abrol, em parceria com a turma do Corujão. Obrigado, Nelson. É sempre um prazer renovado assistir uma palestra, uma aula, uma conferência do professor José Anderson Nascimento. Como eu tenho a oportunidade de dizer várias oportunidades, é uma das revelações da inteligência sergipana atualmente. Para mim, repito, é um prazer ouvi-lo, sobretudo ouvi-lo a respeito dos vultos do nosso querido estado de Sergipe. Me impressiona muito o fato dele selecionar 7 sergipanos que contribuíram de modo efetivo para a constituição da Academia Brasileira de Letras. Parabéns, Anderson. Parabéns antecipado pela aula que você ministrará hoje. Tenho certeza que será um sucesso, como foi um sucesso a primeira delas. Obrigado, Anderson. Então, vamos lá. Antes de passar a palavra para o nosso professor, o nosso teacher, quem gosta de inglês, a gente vai, ouvir, né? Vamos ouvir e cantar o nosso hino da Abrol, né? E agradecendo aí a Abrol do Rio Grande do Norte, né? Que fez essa transmissão aí desse hino aí. Então, vamos lá. Um momentinho, compartilhando o hino.
Somos Academia Brasileira Rotária de Letras, quanto honraria. Somos dinâmicos, avanços e otimistas, fomentamos companheirismo e cidadania. Somos operários das letras, guardiões da paz e da memória, de grandes rotarianos que nos honraram com suas glórias e histórias. Somos motivadores do presente, semeadores do futuro que produz, seguindo a luz do estatuto que nos inspira e conduz. Somos a Pro Brasil, com respeito, fraternidade, cumplicidade e harmonia. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Aí. Então, excelente hino aí, maravilhoso. Então, dando sequência, nós desejamos aí, agora são 19h20, como combinado, né? O nosso professor tem 1 hora para sua apresentação e depois o tempo até as 21 horas para a gente poder debater, discutir, fazer perguntas, né? E trocar ideias, tá bom? Então, desejo a todos uma ótima aula e o nosso professor, mestre, teacher, né? Uma excelente apresentação aí, uma excelente aula. Fique à vontade. A palavra é sua, companheiro José Anderson. Muito obrigado, ilustres confrades. É uma satisfação de retornar a este espaço, né, muito cultural, né, digno da estrutura do Rotary, digno da direção do nosso confrade, do nosso eminente confrade Geraldo Leite e da coordenação do nosso confrade Nelson. Então, hoje eu irei dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada. Semana passada, nós tratamos sobre Tobias Barreto como patrono da cadeira número 38 da Academia Brasileira de Letras. Eu fiz, assim, uma seleção daqueles que compuseram, que foi tanto na parte da formação da Academia Brasileira de Letras, como ocuparam aqueles que ocuparam posteriores cadeiras acadêmicas. Então, hoje eu selecionei 2 nomes que são nomes representativos da cultura brasileira, Silvio Romero e João Ribeiro. Então, essa é a minha apresentação da noite de hoje. Tá ok, professor Anderson. Então, aí esse primeiro slide é a trajetória de Silvio Romero. Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Ele nasceu na cidade de Lagarto. A cidade de Lagarto, aqui distante de Aracaju, uns 70 quilômetros. Hoje é uma das maiores cidades do interior do estado, não é? E mantém assim uma estrutura não só no campo da agropecuária, mas também
do desenvolvimento educacional, já que temos hoje instalado e funcionando um campus da área de ciências médicas da Universidade Federal de Sergipe, além de outras universidades particulares aqui do nosso estado. Também já se desponta parte industrial e é, assim, uma cidade eixo para a entrada da parte do agreste e do semiárido sergipano, e, inclusive, alcançando regiões já do estado da Bahia, regiões do nordeste da Bahia. Então, sempre foi uma das cidades principais, assim, mas antigamente, ao tempo de Silvio Romero, era na base da cultura canavieira e da cultura da mandioca também. Então, hoje, entra nessa parte do agronegócio, né, com milho, né, e pastagens de gado Nelore, especialmente de gado de matriz Nelore. Silvio Romero nasceu em 21 de abril de 1851. Ele fez, assim, as primeiras letras na sua cidade natal. E a família era uma família de recursos, de comerciantes portugueses, aqui nessa de Sergipe, essa parte central de Sergipe e a parte sul de Sergipe, houve, assim, uma concentração de portugueses na parte do comércio, principalmente. Então, seu avô, principalmente seu avô, é quem lhe deu, assim, uma estrutura, uma base econômica para continuar com os seus estudos. E ele vai para estudar no Rio de Janeiro, né, na corte, no Ateneu Fluminense. O Ateneu Fluminense funcionava no passeio público. Ele antigamente funcionava no passeio público, ali ao lado do Automóvel Clube. Quem conhece bem essa região do Rio de Janeiro, em frente fica a Praça Paris, quer dizer, em plena Cinelândia, puxando para a Lapa, né? Ali era que funcionava esse colégio. Mas ele, concluindo essa parte do curso de humanidades, já que na época não havia esses segmentos, essas divisões de primário, ginásio e secundário, né? Então, ele, com o curso de humanidades, ele estava capacitado para entrar na Faculdade de Direito do Recife, o que faz, ele viaja para Recife em 1868 e, aos 17 anos, ele, bem jovem ainda, ele vai para o Recife e ingressa no curso de Direito. Quando ele entra no curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife, ele encontra Tobias Barreto já no quarto ano do curso, e Castro Alves, que são os principais personagens da vida literária brasileira dessa época. Tobias Barreto e Castro Alves. Castro Alves já havia abandonado o curso de Direito aí no Recife. Ele tem iniciação no jornalismo, né, e publica a poesia contemporânea e a sua intuição naturalista. Vejam só, Silvio Romero, como eu vou mostrar mais adiante, ele não foi daqueles que se dedicaram plenamente ao direito. Ele se dedicou exatamente a um eixo temático de história e literatura. Esse é o foco, inclusive esse foco que eu irei desenvolver nesta aula. Ele, ainda bem jovem, produziu versos,
artigos, e ele aí começa o combate ao romantismo. Ele publica, ainda no Recife, ele publica o que entendemos por poesia crítica, sistema das contradições poéticas, a poesia e os nossos poetas, e o caráter nacional e as origens do povo brasileiro. Nesse trabalho, nesse ensaio, ele já estabelece esses pontos do estudo sociológico e antropológico do povo, da nacionalidade brasileira. Ele atuou no Recife, no Correio Pernambucano, no Diário Pernambucano, no Jornal de Recife e em A República. Ele apresentou também, ainda nessa época, outras publicações. Uma página sobre a literatura nacional, realismo e idealismo, as legendas e as epopeias, a poesia e a religião, rotina literária, crítica literária e o romantismo no Brasil. Concluído o curso de Direito, ele foi nomeado promotor público, que é a antiga denominação de promotor de justiça, para a cidade de Estância, aqui no sul do estado de Sergipe, outra importante cidade de desenvolvimento econômico também de Sergipe, mas ligada à parte da indústria têxtil, né? E hoje é com um parque industrial de indústria de alimentos. É o segundo maior parque industrial de Sergipe. Compete com Aracaju. Ele é eleito deputado provincial de Sergipe, porém é pouca a participação dele na vida política, na vida como deputado provincial. Entre a sua entrada e a sua saída no parlamento sergipano da época, ele só fez um discurso em que pese ter se destacado um grande tribuno na vida nacional, na vida literária, na vida sociopolítica do nosso país. Aí aconteceu uma vaga de filosofia do Colégio das Artes. Eu devo explicar. Esse Colégio das Artes, lá no Recife, era o colégio que fazia a preparação para os estudantes iniciarem-se no curso de Direito. Ele foi aprovado no primeiro lugar, o concurso foi anulado por questões políticas, e ele, desgostoso lá com Recife, ele migra para o Rio de Janeiro, onde é nomeado juiz municipal de Paraty, essa belíssima cidade aí do sul do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro. Nos seus momentos de folga da magistratura, ele catalogou as cantigas e os costumes do povo. Ele começa, assim, a dar uma ênfase especial exatamente à poesia e à cultura popular. E ele começa a trabalhar este livro, que são os estudos sobre a poesia popular do Brasil. Logo a seguir, ele faz concurso de filosofia para o Colégio Pedro II, e aí se destaca no magistério carioca. O Colégio Pedro II era importante instituição de ensino, né? que inclusive bacharelava em letras as pessoas, já que ainda não havia uma universidade com a apresentação de todos os cursos. E o Colégio Pedro II funcionava assim como uma própria universidade. E por lá estudaram e foram professores as mais notáveis inteligências do nosso país.
ele colaborou com o jornal, o Repórter e o Repórter de Lopes do Trovão. Aí vem a amostragem do seu perfil, já uma escrita abolicionista, uma escrita republicana, já que a linha do jornal e do seu diretor era exatamente dentro do campo da abolição da escravatura negra e da instituição da República. Nesse tempo, ele prefaciou o livro Dias e Noites, de Tobias Barreto. E na imprensa carioca, ele já começa a projetar Tobias Barreto. Se não fosse Silvio Romero, Tobias Barreto não passava de um mero escritor ou de um mero poeta provinciano lá de Recife, porque nem mesmo de Aracaju ele tinha sido referenciado. Então, Silvio Romero é quem o projeta na vida nacional e, inclusive, até o seu patroneamento da cadeira número 38 da Academia Brasileira de Letras. Ele, nesse período, escreveu um livro didático para a escola primária, que é História do Brasil, ensinada pela biografia dos seus heróis. Esse foi uma contribuição assim para o ensino e em função da sua grande presença no jornalismo carioca, ele é convidado por Rui Barbosa para escrever no Diário de Notícias. E, logo em seguida, com a proclamação da República, Benjamin Constant o nomeia membro do Conselho de Instrução Superior da República Brasileira. Na Academia Brasileira de Letras, em 1897, ele foi convidado por Machado de Assis para ser o fundador da cadeira número 17. A ficha técnica dessa cadeira é a seguinte: o patrono é Hipólito da Costa. Os sucessores dessa cadeira, quem lhe sucedeu foi Osório Duque Estrada. Depois, sucessivamente, Roquete Pinto, Álvaro Lins, Antônio Reis, Afonso Arino de Melo Franco e é ocupada atualmente por Fernanda Montenegro. A produção literária de Silvio Romero, ele escreve para Rui Barbosa uma série de cartas sobre o parlamentarismo e o presidencialismo na República Brasileira. E essas cartas depois são publicadas pelo jornal. Né? Como eu já me referi anteriormente, os jornais eram os veículos de comunicação, eram os veículos da literatura, eram os veículos não só da prosa, como da poesia e também da ciência, através dos jornais que os autores divulgavam o seu pensamento. E aí vem a publicação do livro Novos Estudos de Literatura Contemporânea. Então, ele começa exatamente a mostrar para a intelectualidade de então os seus trabalhos sobre os aspectos literários. Ele tenta novamente, aqui em Sergipe, ingressar na política. Ele aliou-se em 1898 ao presidente de Sergipe, quer dizer, o presidente era a antiga denominação de governador do estado, Martinho Garcês, e a grande liderança política de Sergipe, que era o padre Olímpio Campos, que, em que pese pertencer ao Partido Republicano, era um grande oligarca. Em 1900, Silvio Romero elege deputado federal para a legislatura
de 1900 a 1902. E aí ele foi designado como relator da comissão do Código Civil. Esse Código Civil de que eu trato aí, de que eu falo, é o que veio a ser o Código Civil de 1916, onde tem assim ainda tem assim a grande influência da parte que foi deixada por Silvio Romero nas suas anotações com referência ao Código Civil. Então, ele defende a precedência do casamento civil sobre o casamento religioso e adota a teoria de Tobias Barreto sobre a comoriência, que ainda é uma grande discussão dentro do campo do direito civil, que é aquela da morte e do filho e do pai simultaneamente em um mesmo desastre, em um mesmo naufrágio, em um mesmo acontecimento que tenha colhido a vida deles dois ao mesmo tempo. Então, essa é uma discussão que já foi trazida da ciência jurídica alemã, né, trazida por Tobias Barreto, que era já aí dentro do tempo do alemanismo. Hoje se fala germanismo, mas na época era o alemanismo, que foi adotado por Silvio Romero. Adotado e divulgado a filosofia alemã, os estudos alemães de Tobias Barreto. As obras completas de Silvio Romero estão dentro desse eixo temático, a crítica e a história literária. Literatura, história e crítica. Ele trabalha com a poesia contemporânea, a literatura brasileira e a crítica moderna. Ele era altamente crítico, ele era crítica literária, ele era um grande polemista. Ele trata também da introdução à história da literatura, o naturalismo em literatura e da crítica e sua exata dimensão. Esse é exatamente esse ponto temático de Silvio Romero, que o desenvolvimento de sua obra se estabelece aí. Temos agora a história da literatura brasileira. Essa história da literatura brasileira, como eu irei mostrar mais adiante, as características desse livro, desse estudo dele, que hoje é publicado em quatro volumes, quer dizer, a literatura que chega até 1910, já que ele falece em 1914. E o compêndio de História da Literatura Brasileira, que está aqui, que é o livro. Esse aqui já é uma nova edição, foi uma edição comemorativa ao sesquicentenário de Silvio Romero, em 2021. E foi organizada pelo intelectual Luiz Antônio Barreto, que era um dos biógrafos de Silvio Romero. Obras completas, a parte 2, Evolução da Literatura Brasileira, a Literatura Brasileira, a Evolução da Literatura Brasileira, Evolução do Lirismo Brasileiro. E autores brasileiros, ele trata de Valentim Magalhães, Luiz Murat, Machado de Assis e Martins Pena. E escreve também o Parnaso Sergipano, onde ele faz um destaque à obra de Tobias Barreto. Agora, dessa obra de Silvio Romero, eu procurei trazer para os ilustres confrades uma visão que eu tenho do compêndio da história da literatura brasileira. Silvio Romero cuida do meio ambiente, né, das etnias e das influências estrangeiras. O meio, ele coloca
bem, ele se debruça bastante sobre isso, sobre o aspecto geral da natureza, o clima, a temperatura, a geologia e a geografia do país, o trabalho, a alimentação e as condições sociais da população, para poder, daí, ele construir exatamente as suas achegas e as suas teses e os seus conhecimentos sobre a literatura brasileira. O outro foco é o foco das etnias, né? Ele trata dos povos originários, os portugueses e os espanhóis, e, como vamos ver mais adiante, também a influência dos europeus não ibéricos e os africanos. Também vem uma outra situação em que ele também se debruça são as influências estrangeiras na literatura brasileira. E então, né, eu estou focalizando do começo do pensamento brasileiro até 1910. Então, aí nós temos as letras portuguesas em 3 séculos, o predomínio das letras espanholas no século XVII, que é exatamente no período da influência da unificação das coroas, portuguesa e espanhola, e as letras italianas no século XVIII. Né? Quer dizer, esse é um campo que ele não entra na parte da influência das letras do alemanismo, ainda perfeitamente dentro do campo das influências estrangeiras na formação da literatura brasileira. No período de formação, que ele cuida de 1593, com Prosopopeia, de Bento Teixeira Pinto, a 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. O outro período é o período de desenvolvimento autonômico, de 1768 a 1836, com a publicação dos Suspiros Poéticos de Gonçalves de Magalhães. Depois ele trata do período de reação romântica, de 1836 a 1875, época aí já é época da literatura, do aparecimento da literatura de Tobias Barreto, dos ensaios e estudos de filosofia e crítica de Tobias Barreto. E por fim, o período de reação crítica e naturalista, de 1875 em diante. Nessa apresentação da escrita de Silvio Romero, eu posso também fazer um destaque aos estudos sobre a poesia popular do Brasil. O caráter da poesia popular, o povo, seus costumes e festas, suas cantigas e histórias. Essa é um enfoque muito importante para a construção da cultura popular, da poesia popular e do próprio folclore, né? A análise dos escritores que tratam da poesia popular, as mulheres, a importância das mulheres e das crianças como fatores de desenvolvimento da poesia popular, as origens da poesia e os contos populares. Essa parte é muito notável em Silvio Romero, porque nós vamos ver assim a repercussão desse campo da cultura popular e que chega, inclusive, a outros escritores, a outros folcloristas, como é o caso aqui em Sergipe
de um outro estudioso de Silvio Romero, dessa parte folclórica de Silvio Romero, que foi Clodomir Silva, e de Clodomir Silva chegando até José Calazans, que é um outro cultor dessa parte folclórica, dessa parte da cultura popular. E as mudinhas e os lundus. E, por fim, a literatura de cordel, que foi também bastante destacada no estudo de Silvio Romero, quando ele trata sobre a poesia popular do Brasil. Não é bom se colocar que não havia, no pensamento de Silvio Romero, nenhum preconceito com a literatura de cordel, em que pese muitos outros escritores, muitos outros estudiosos terem subestimado muito a literatura de cordel. O ativismo cultural de Silvio Romero se dá exatamente aí, como jornalista, filósofo, folclorista, professor, magistrado, sociólogo e polemista. Ele foi o patrono da cadeira número 2 da Academia Sergipana de Letras. Faleceu no Rio de Janeiro em 17 de julho de 1914. É o patrono da academia, da cadeira número 2 da Academia Sergipana de Letras, repito. O fundador dessa cadeira aqui, na nossa academia, foi o professor José Magalhães Carneiro, que foi sucedido pelo professor Felt Bezerra. E o atual ocupante é o médico e professor Eduardo Antônio Conde Garcia. Esse, meus amigos e minhas amigas, é um breve estudo sobre a importância da obra de Silvio Romero. Agora vejamos João Ribeiro, que foi seu contemporâneo e que foi exatamente introduzido na parte do jornalismo carioca pelo próprio Silvio Romero. A trajetória de João Ribeiro. João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes. Ele nasceu em Laranjeiras, município de Sergipe, em 24 de junho de 1860. Daí o seu nome de João. João Ribeiro fez as primeiras letras lá na sua cidade natal, com seu avô, Joaquim José Ribeiro, que era um português entusiasta da literatura portuguesa e dedicava muita atenção à escrita de Herculano, não é? E, portanto, da escrita dos portugueses, principalmente, não é? E teve, assim, também incentivou muito, iniciou o neto na pintura e na música. Ele cursou Humanidades no Ateneu Sergipense, aqui em Aracaju, e ingressou na Faculdade de Medicina em Salvador. Ele pretendia ser médico, mas viu que não era realmente a sua profissão, a sua dedicação profissional. Abandonou o curso de medicina e seguiu para o Rio de Janeiro. Ele tinha vocação para as letras, mas matriculou-se principalmente na escola, inicialmente na Escola Politécnica do Rio. E aí também estudou arquitetura, pintura, e daí parte para a música, envereda-se na literatura e se torna um dos maiores filólogos do seu tempo.
desde 1881, dedicou-se ao jornalismo e assinou pseudônimos também, como Chico Lade, Y, N e Nereu. Ele foi incentivado por Silvio Romero, que publicou uma coletânea de suas poesias com o título de Os Idílios Modernos. Especializou-se em filologia e história, foi professor de colégios particulares desde 1881. Em 87, fez concurso de português para o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Do Colégio Pedro II da Rua Larga, hoje Avenida Floriano Peixoto. A sua tese foi Morfologia e Colocação dos Pronomes, que foi muito elogiada por Machado de Assis, e nós sabemos que um dos maiores escritores da área lusófona, Machado de Assis, que é uma das maiores sumidades exatamente na colocação de pronomes, né? Quer dizer, então, ele foi muito referenciado, muito elogiado por Machado de Assis. Mas passou 3 anos para ser nomeado e nunca conseguiu ministrar aulas de português no Colégio Pedro II. Ele foi nomeado para a sua outra tendência no magistério, que foi a História do Brasil. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, mas, de igual modo como Silvio Romero, não teve carreira jurídica, nem no Ministério Público, nem na magistratura, nem na advocacia. Ele se dedicou ao campo de estudo da filologia, da história e do ensaio. Ele colaborou para o Jornal do Comércio, para O Dia e no Comércio de São Paulo. E entrou no Jornal do Brasil em 1925. De 1925 até a sua morte, ele escreveu crônicas, ensaios e críticas no Jornal do Brasil. Ele foi designado pelo governo brasileiro para viagens de estudos no exterior e para congressos. Ele foi ao Congresso de Propriedade Literária na Alemanha, em Dresden, e na Sociedade de Geografia de Londres. Na Alemanha, manteve-se em Berlim por muitos anos, na Itália, Milão, e Inglaterra e França. Ele foi designado para estudar exatamente a parte da instrução pública, do desenvolvimento da instrução pública naqueles países, né? Ele tinha essas bases dos princípios republicanos, de moral e civismo, e estava associado àquela escola, a Escola do Recife, que foi criada por Tobias Barreto e que muito defendida por Silvio Romero e Graça Aranha, e ele também se identificava com a construção da identidade nacional. Ele vem com as ideias alemãs da cultura, da história cultural da Alemanha, não é? E as introduz na história do Brasil, no seu livro de 1900, né? Publicado em 1900, História do Brasil. Esse livro ele revoluciona assim a escrita sobre a história do Brasil, e aí apresenta
essas grandes temáticas e os conflitos da historiografia tradicional contra a historiografia moderna que ele defendia. E o destaque desse estudo dele é exatamente as peculiaridades do povo brasileiro dentro da historiografia, já que só se falava dos heróis e dos seus feitos nos livros de histórias antes de 1900. A partir de 1900, há a contribuição do povo e ele introduz também a contribuição do folclore na formação nacional. Ele foi o primeiro ocupante da cadeira número 31 da Academia Brasileira de Letras, que tem como patrono Luiz Pereira de Souza e fundador Luiz Guimarães Júnior e sucessores. Ele, o primeiro, Paulo Setúbal de Oliveira, Cassiano Ricardo, José Cândido de Carvalho, Geraldo França de Melo e Moacir Ciliar. E o atual ocupante é Merval Pereira, que é o atual presidente da academia. A bibliografia de João Ribeiro é muito extensa. Essa parte gramatical, filológica, nós vamos encontrar o dicionário gramatical, as páginas de estéticas, estudos filológicos e um livro de muito sucesso, que é Frases Feitas. Esse compêndio de história da literatura brasileira é uma parte que ele escreve 30% desse livro e 70% é escrito por Silvio Romero. Então, tem também, em 1910, o Fabordão, a Colmeia, Cartas Devolvidas, Curiosidades Verbais, Florestas de Exemplo e Goethe, em 1932. O ativismo cultural se destaca como poeta, jornalista, professor, crítico, filólogo, historiador, pintor, tradutor. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 13 de abril de 1934. Essa é a minha contribuição para a noite de hoje. E assim Parabéns, professor Anderson. José Anderson. Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência. Pode interromper, José Anderson? Pode interromper, pode continuar você. Tá, ali. Olha, pessoal, está aberto aí. Parabéns aí por mais uma aula, né? Mais um sergipano ilustre sendo apresentado hoje para nós. E com a mão levantada. Sou eu, de novo. Sônia. Não, é porque eu fiz lição de casa, eu estava pesquisando no Wikipedia. Só tem uma coisinha no falecimento no Wikipedia, não estou dizendo o senhor, deve estar errado aqui. Falecimento do Silvio Romero é 18 de junho de 14. Você dá uma data de 17/7, parece, uma coisa assim, não é isso? Acho, né, professor? Geografia, eu queria só... Espera deixa eu ver se eu consigo achar... Não. As características... Deixa eu ver, só um pouquinho, pessoal. Espera aí. Aí. É isso? Eu acho que era 17, não é isso? Silvio Romero, a data de Eu só queria falar, o senhor citou várias colocações. Eu achei muito interessante, porque ele teve 12 ocupações, né? Advogado, jornalista, crítico literário, ensaísta, poeta, historiador, filósofo, cientista político, sociólogo, escritor, professor e político.
Gente, esse Silvio Romero era tudo de bom. O homem era realmente foi muito bom. Mas essa coisa do livro das frases feitas, que ele gostava de provérbios e tudo, é uma coisa muito interessante no pessoal no começo do século passado, que tinha uma cultura muito vasta, muito extensa, né? Então, eles gostavam desses trocadilhos, dessas frases feitas, desses provérbios, né? E colocava, às vezes, no meio dos textos, quando a gente lê desde Machado de Assis. Eu tenho um outro que também gosto muito, Euclides da Cunha e tudo mais. Mas, professor, eu só tenho a dizer muito, muito, muito obrigada. É uma colaboração muito grande que o senhor deu para nós essa noite, mais uma vez. Eu sei que meus colegas também, meus companheiros aí devem estar com a mesma ideia. Para nós, a gente está enriquecendo muito o nosso conhecimento com esses mini-cursos. Mais uma vez, agradeço ao doutor Geraldo por ter nos propiciado isso, e em conjunto com o Corujão, o ilustríssimo senhor Nelson. Mas, olha, muito, muito bom. Parabéns, eu não tenho pergunta nenhuma, muito pelo contrário, só tenho que agradecer muito, muito, muito esse seu trabalho de estar compilando todas essas informações excelentes. Muito obrigada, professor Anderson. Tá só. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo ilustríssimo aí, viu? Sempre, ilustríssimo. Ilustríssimo Depois você dá a Luz, caixinha, né? lá. Depois você dá a caixinha. Professor José Anderson, está fechado seu microfone. Se quiser falar, fica à vontade, viu? O professor palestrante tem direito à réplica, à tréplica, até... Não. Tá sem som, professor Anderson. Acho que tá baixinho alguma coisa. E agora voltou. Melhorou? Agora Opa, sim, professor. Muito obrigado pela sua manifestação e fico aí à disposição dos ilustres confrades. Então, antes de passar para o companheiro Humberto, só lembrar vocês, pessoal, que no mês de julho, o minicurso vai ser História, Memória e Biografia, a arte de tecer narrativas, tá? Então, a gente vai estar organizando, já comecei a organizar o convite, os detalhes, tá bom? Para julho. Humberto, por favor, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Estamos ouvindo. Pronto. Eu quero parabenizar ao nosso presidente da ABROL Nacional, Geraldo, por nos ter propiciado tão importantes e excelentes palestras. Quero perguntar ao professor Anderson. Aliás, não é nenhuma pergunta, é um questionamento. E eu digo o seguinte: na primeira aula, o senhor falou de personalidades localizadas praticamente na capital, Sergipe de Aracaju. Na segunda aula, o senhor abordou pessoas que também estavam em Aracaju de Sergipe. Já dá para ouvir? Sim. Cortou um pouquinho, né? Então, Cortou só um pouquinho, Humberto. Repetirei. Na primeira aula e na de hoje, o senhor abordou personalidades da capital e do sul do estado de Sergipe. Como sergipano, professor também aqui na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, eu gostaria de ter noções de algumas personalidades do norte e nordeste do estado de Sergipe. Tá fechado, professor Anderson. Aí vamos ver. Eu poderei, fora do foco do que eu me propus apresentar aqueles que foram notabilizados na Academia Brasileira de Letras. Não só esses dois são
aqui aqui Laranjeiras é dentro da Grande Aracaju, onde nasceu João Ribeiro, e Lagarto está para o centro-sul do estado, não é? E Tobias Barreto já é do sertão, não é? Do Agreste. Então, Tobias Barreto está fora do circuito de Aracaju. Ele está nascido em Campos do Rio Real, hoje Tobias Barreto. Quer dizer, aí já é o semiárido de Sergipe. Os demais estarão também contemplados nessa mesma situação de de Estância, que é Gilberto Amado, o outro de Itapuranga, que é da Grande Aracaju, não é? Que é Genolino Amado, seu irmão, e Laudelino Freire, que é de Lagarto. Então, são aqui dentro desse conjunto da Academia Brasileira de Letras. Mas eu poderei lhe dizer aí outros intelectuais. Na próxima aula eu posso fazer uma seleção de nomes daqueles que não estão nessa parte, porque a grande parte que foi para aí a gente já vai trabalhar com a Academia Sergipana de Letras, que já não é mais no conjunto da Academia Brasileira de Letras. Esses são quase que 90% da parte da região da Cotinguiba, que faz parte da Grande Aracaju, né? Nós vamos ter um ou outro caso, como é o caso de João de Seixas Dória, que é de Propriá, Carlos Brito, que também é de Propriá, José Augusto da Rocha Lima. Propriá é no Baixo São Francisco. José Augusto da Rocha Lima, que é no semiárido, que é de Gararu. Então, a gente vai catar, sim, entre 150 nomes que passaram pela Academia Sergipana de Letras, entre os atuais e os que já faleceram. Eu vou dar uma pesquisada para lhe dizer na próxima semana. Eu lhe agradeço muitíssimo e parabéns pelas aulas. Muito obrigado, professor Anderson. Obrigado, companheiro Humberto. Obrigado. Agora, companheira Kátia, com a mão levantada. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Anderson, fiz um apanhado geral aí. Se o senhor me permitir, não é muito grande, tá? Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, Lagarto, 21/4/1851. Morreu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1914, aos 63 anos. Ele era crítico, ensaísta, folclorista, polemista, historiador de literatura brasileira, político brasileiro, geólogo, um monte de coisa aí. Então, eu falo assim para você, tu superou de novo. Agora, eu falo uma coisa para você, hoje em dia existe internet, mas aqui na nossa época a internet não pegava não, né? A gente tinha que olhar os livros, as apostilas, fazer aqueles risquinhos, sabe, da época do senhor aí, do Geraldo Leite, do Nelson, aí, um monte de gente antigo aí. Não vou falar a idade não, senão me puxa a orelha. E ainda a gente tinha que pegar e ir nos vestibular fazer isso, né? Colocou, Nelson. Não, mas, ô, Sônia, na nossa época não era assim? A gente tinha que usar apostila, Na minha era época, livro, sim, mas o a Nelson é bem gente mais tinha que novo. grifar, pegar as partes importantes e dar ideia e dar o show, né? Como é que se diz, né? Então, professor Anderson, na próxima aí, faz um apanhado geral aí desse povo sergipano aí, da ABL e do resto aí, que nós vamos ficar esperando, viu?
Parabéns aí pela sua explanação, tá? Muito obrigada. Eu realmente eu acho que no desenvolvimento da aula, não é? Eu me atrapalhei aí por um dia, se eu não me engano, né? Em vez de ser 17, é 18, realmente. 18 de junho, vou repetir para o senhor. 18, Lagarto 21/4 de 1851. O Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Certo? Professor com professor, olha que honra. Aí ele morreu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1914, aos não. 63 anos de idade. A sua informação, infelizmente, está errada. Como assim? Foi por isso que eu coloquei, professor Anderson, porque eu tenho certeza que a sua data está correta. O Wikipedia, às vezes, como ele é fornecido as informações por diversas fontes, às vezes tem erros. Eu já peguei erros, vários erros no Wikipedia. Então, mas eu não peguei no Wikipédia, não, viu, Sônia? Hã? Eu não peguei no Wikipédia. Eu peguei em outra fonte. Tá, mas eu peguei, talvez tenha copiado do Wiki. A referência é da professora Sônia, que falou no dia 18 de julho de 18 de junho de 14, é isso que eu falei. Julho 7. Não é junho, não. Dia é julho, então? julho. Então, vamos corrigir aqui. É 18 de julho de 14, então. 1914. No Rio de Janeiro, né? Total 63 anos, normal, tá certo. A gente corrige tudo ao vivo, professor. Corujão é isso. É para aprender. Acertou já a morte. Ô, Jorge Ficar Bandeira. preocupado com os feitos dele, né? Vamos ficar preocupado com os feitos dele, sim. A gente pesquisa, Sônia, e dá certo. Abriu o teu microfone, Jorge Bandeira. É com muita alegria que a gente tem assistido às maravilhosas lives desse curso, dos minicursos da BRO, com o Corujão. Cada um melhor que o outro. Fantástico. Eu estou ouvindo. Eu gostaria muito de perguntar ao professor Anderson, vai falar na professora Gleia. Pode falar, Jorge. Fechei a câmera para ver se melhora o teu áudio. Jorge, pode continuar falando. O que ele Eu gostaria de saber do professor Anderson, na última aula, se ele vai falar sobre a professora Aglaé, que é uma pessoa de muita importância na cultura sergipana. Exatamente, mas o que eu me propus, eu poderei falar, é minha confreira aqui da Academia Sergipana de Letras, ela é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, uma das personalidades da vida cultural de Sergipe. Poderei falar com ela, sim, mas o foco que eu me propus foi aqueles que são ou que foram da Academia Brasileira de Letras. Então, a seleção para a próxima aula será daqueles nomes que eu já citei aí: Gilberto Amado, Genolino, Laudelino Freire e Aníbal Freire da Fonseca. Mas eu vou reduzir as apreciações sobre esses nomes do passado e chegarei a nomes do presente, na medida do possível. Professor Anderson, posso intervir?
se o senhor me permite, porque como o senhor vai vir o ano que vem, não é isso, doutor Geraldo, né? Eles vão retomar, né? Para o ano que vem, o senhor nos brindaria com esses outros ilustres, Contemporâneo. mais atuais e tal, Contemporâneo. mas eu acho que o senhor poderia deixar do jeito que está hoje, porque Está. o foco já está todo pronto e o foco foi realmente a ABL, né? Com certeza, professora Sônia. Tem Desculpa, professor Jorge, desculpa, hein? Eu queria, Não, nenhum, está perfeito. E nós teremos a alegria de assistir mais 3 aulas do professor Anderson sobre os Porque eles foram, contemporâneos. o doutor Geraldo nos colocou que todos esses professores que vão estar durante o ano de 2023 retornarão em Manuel 2024. Humberto Gonzaga é Lima. uma referência. Ele é contratado para 3 anos, o contrato dos professores. Contrato a 3 anos. Ou me convoca isso, professora, gente. Me convoca. Que bacana, que bom. É o corpo É docente. grande enriquecimento para nós. Beleza, O obrigado. centenário do doutor Jorge vai ser no último ano, é isso? Eu queria Isso. informar aos companheiros que o professor Muito Anderson, agradecido pela atenção. o Obrigado. professor Anderson é casado com a professora Luzia, que também é membro da Academia Sergipana de Letras. E ela é uma autoridade em cultura cigana. Olha que interessante. É muito interessante. Claro. Ela poderia participar também do corpo docente com ele, porque a cultura cigana é um tema muito interessante. Muito. Anderson, você podia adiantar alguma coisa sobre a cultura cigana? Posso sim. Mas antes, eu ainda temos tempo, Nelson? Tem 40 minutos ainda. Tem uns 40 minutos ainda. Falar então, né? Porque, veja só, primeiramente, viu, Geraldo, antes de falar sobre a cultura cigana, eu gostaria de fazer essa abordagem que Jorge Bandeira solicitou, falar sobre a professora, né? A professora Aglaé é uma das relíquias vivas da vida sergipana, da vida cultural sergipana. Agora mesmo, ela com um grupo aqui de Sergipe, reeditou, sob a orientação dela, foi reeditada a Ópera do Milho, no Centro de Criatividade. O Centro de Criatividade foi um espaço que saiu do pensamento dela e foi construído pelo governador João Alves Filho quando ela era secretária da Cultura. Então, por aí vocês podem ver a dimensão da intelectual, da executora de projetos culturais aqui de Sergipe, que é a Aglaé. Ela é ocupante da cadeira 12 da Academia Sergipana de Letras. Ela é folclorista, não é? Uma pessoa muito dedicada ao folclore e ao patrimônio artístico e histórico de Sergipe, né? Tem, assim, uma forte presença na vida educacional e cultural de Sergipe. É professora de psicologia, é psicóloga de formação, professora de psicologia aposentada já hoje da Universidade Federal de Sergipe. Assim, é um release rápido sobre a professora Aglaé. Esse campo esse estudo da cultura cigana que Luzia fez e que Luzia trabalhou por muitos anos no Centro de Estudos Ciganos da Secretaria da Educação de Sergipe. Esse centro foi criado pelo grande intelectual sergipano, notável brasileiro, Luiz Antônio Barreto, que foi
secretário de Cultura, secretário da Educação, e convidou Luzia para participar desse projeto do Centro de Cultura Cigana. Ela, como advogada, como defensora pública, para fazer essa parte jurídica do centro. Então, ela de amparo aos ciganos, aqui que nós temos algumas colônias aqui em Sergipe, do cigano Calon, não é? O cigano nômade, e que tem uma parte aqui já que se sedentarizou na Grande Aracaju, em torno da Universidade Federal de Sergipe, outra no município de Umbaúba e outra no município de Pacatuba. Depois que o secretário deixou de ser secretário e os novos secretários não se interessaram mais sobre a cultura cigana, o centro acabou. Mas ela continuou a trabalhar com aqueles mesmos propósitos, ela continuou a trabalhar e depois se empenhou nessa parte da literatura. E publicou, publicou o livro Ciganos, Magia, Cultura e Globalização, que é um ensaio esse livro aqui, é um ensaio que ela trata exatamente sobre a presença dos ciganos no Brasil, né, desde as suas origens, e aqui o trabalho, o livro, né, e aqui essa parte aqui de Sergipe e do Nordeste brasileiro, né? Ela faz o estudo, né? Toda viagem que nós fazíamos sempre tinha uma parte dedicada a uma pesquisa dos lugares por onde havia ciganos, né? Foi sempre uma postura assim. Então, ela editou esse livro que realmente é um trabalho científico assim que tem sido muito recomendado aí pelos estudiosos da área de ciganos, né? Tem outro trabalho também, ela gosta muito da cultura popular. Tem outro trabalho que é um livro, Os Três Santos Juninos, aqui, que é exatamente esse que é da época em que estamos vivendo, né? Ela trata ela sempre diz que não é livro de reza, né? É um sociológico de cada um dos santos e a influência, os impactos de cada um deles para a sociedade brasileira. É um estudo do foco de cada um desses santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Ele é ilustrado por Leonardo Alencar, uma das figuras de maior nome das artes plásticas de Sergipe, com renome internacional. Ele trabalha bico de pena dos santos juninos, assim como os ciganos também. Todos os livros nossos eram ilustrados por Leonardo Alencar, que Deus o levou para o Oriente Eterno. Está pintando lá, né, executando a sua arte na eternidade. Né? É uma satisfação vou transmitir. Ela está acompanhando essa nossa audição. Vou transmitir-lhe esse convite e Geraldo e Nelson já podem agendar para uma próxima oportunidade nós termos aí a participação dela. Aqui, deixa eu ver. Excelente, professor. Nossos minicursos são Assessor, de 3 a 4 aulas. eu estou aqui
com a minha assessora, minha filha, que me assessora aqui, né? E aqui é um outro livro de Luzia que é um dicionário de expressões coloquiais. Cada caso é um caso, dentro da linha de frases feitas de João Ribeiro, não é? Ela trabalha sempre com essas expressões, como arroz de festa, as aparências enganam, não é? Amigo da onça, amarrar cachorro com linguiça, que, inclusive é um verbete também de João Ribeiro. João Ribeiro trabalha muito com essas expressões, né? E assim por diante. Professor Anderson, a sua assistente não poderia colocar no grupo uma foto desses 3 livros dos ciganos, dos 3 santos juninos e desse outro dos verbetes no nosso grupo? Por favor, que aí a gente pode pedir o livro, comprar, adquirir, qualquer coisa assim. Pode ser. Os nossos minicursos são de 3 a 4 aulas. Eu sugiro que a quarta aula deste mês seja proferida por Luzia a respeito da cultura cigana. Será que dá tempo para ela? Não sei. É só conversando com ela. A luz não. Aqui é Metáfora dos Arlequins. É um álbum de arte em que eu focalizo a arte desse amigo, o Leonardo Alencar, né? Ele trabalhou muito com a parte da comédia italiana, né? Com Arlequins, Pierrots e Colombinas. O peixe da Tropicália, o peixe da boca aberta, né? A angústia do peixe da Tropicália. E também com o gato e os pássaros, né? A pintura de Leonardo é uma pintura assim sociológica e espiritualista. Ele expôs aí em Londres, em Paris, em Madrid, em várias partes. Leonardo Alencar, né? Leonardo Alencar. Assim, né? E eu, inclusive, fiz esse trabalho para perpetuar a arte dele, né? Notável. Quero agradecer o governador Armando Zócola, ele está lá no Facebook, né? Ele não entra mais na sala do Zoom por um problema de visão, dificuldade, né, que ele está tendo, mas ele não perde uma reunião do Corujão, não, nem um mini curso, né? Ele está pondo lá, dando os parabéns, falando que é excelente aula. Obrigado, governador Zócola, e a todos que estão no Facebook também, né? O nosso companheiro Oswaldo Inocêncio, então todos que estão aí, deixe sua mensagem, deixe seu comentário, fique à vontade aí. É uma grande alegria receber vocês também pelo Facebook. Mais alguém, companheiros, gostaria? Ô, Nelson, deixa eu dar uma conclusão rapidinho. Professor Anderson, é o seguinte, eu entrei, não foi na Wikipédia, presta atenção. Nelson Geraldo, eu já passei na Brol de janeiro e na Brol de junho. www.ebiografia.com/Silvio_Romero. Então, eu fiz a cópia do texto todinho que eu entrei nesse e-biografia. Então, a sua conclusão está correta, viu? É 18/7 mesmo, de 1914. Eu dei uma olhada lá, está tudo certinho mesmo. Entendeu? Dei uma olhada, conferi certinho. Então, o número da cadeira do Silvio Romero, que ele era
geólogo, era um monte de coiseira lá, então eu conferi em cima e embaixo, fica tudo ok, tá? Viu, Nelson? Aí eu passei na Abrol de junho Legal. e na Abrol de janeiro, né, que você me adicionou. Se quiser passar aí para a galera aí, pode compartilhar, tá? Então, é Era só perfeito. isso. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada. Valeu, Cátia. Por nada. Só lembrar a todos que a aula de hoje, essa apresentação, conforme combinado com o professor José Anderson, nós vamos estar compartilhando no grupo, tá? Já me enviou ela, vai enviar da aula 1 também, e nós vamos compartilhar no grupo, que vocês possam ter esse material aí, tá bom? E sobre fazer a quarta aula, professor Geraldo, no dia 28, que é uma quarta-feira, a Interclube do Corujão seria na segunda, dia 26. Mas o presidente da revista Roteiro Brasil vai ter uma reunião com o Henrique, diretor, aí ele pediu para mudar, aí nós mudamos para o dia 28. Mas nós podemos fazer na quarta-feira seguinte, ou pode fazer numa terça-feira, sem problema nenhum, mas se quiser fazer na quarta-feira seguinte, que é dia 5 de julho, porque a ideia do curso de julho é fazer no dia 12, 19 e 26. Eu estou combinando com o nosso palestrante, né? Claude Franklin. Olha o nome bonito. Claude Franklin. Nome difícil, né? Franklin. Próximo professor. Ô, Nelson, no dia 28, eu estarei em Santarém, na instalação. Ah, é verdade, porque ele vai Não, dia fundar 28, dia 29, da Nelson. Abrol de Santarém. Ô, Nelson, Mas- deixar Oi. para o próximo ano, porque no mês de julho nós estaremos viajando. Ah, perfeito. Certo? Aí, Perfeito. certo? Então, você agenda para o próximo ano. Aí. Tá? Combinado. Não, e quando é Eu casal, digo que as 4 aulas para explicar, fica melhor. professor, quando é casal, o cachê dobra. Tá certo. Mas ele O está cachê com é uma dobrado. equipe. É casal, né? Dois, Nelson, né? ele está com uma equipe, ele tem assistente, filha, tem. Ah, vai ficar. Tá Vai lá, ficar se custoso, quiser hein? Vai ficar custoso. Tem tudo Eu bem. evito. Tem assessoria, vai ficar mais caro isso daí. Fica mais caro. Governador João Evangelista, quer fechar a participação? Você manda, meu caro líder. Eu queria dizer que foi uma alegria muito grande, uma satisfação ouvir o nosso estimado professor, doutor Anderson Nascimento, dizer que foi uma bela apresentação, professor, que não merece qualquer reparo. Realmente, o senhor trouxe para nós a história, o senhor trouxe o passado para o nosso presente, mostrando a importância dos nossos grandes personagens, poetas, literatos, dos brasileiros, né? Então, foi uma grande alegria nessa noite rever essas personalidades da história brasileira, da nossa literatura. E, então, eu quero parabenizar o senhor por essa apresentação e dizer que foi uma alegria muito grande. Parabéns, viu? Obrigado, meu amigo. Governador João, obrigado. Pessoal, a pedido do governador João, a gente vai ter hoje, às 10 horas, a gente vai ter, conforme combinado, vai ter só o plantão de auxílio da turma do Corujão, tá? Então, quem quiser entrar para tirar alguma dúvida sobre My Rotary, sobre Uniclube, Rotary Clube Central, menção do Rotary, campanha do Ribo, a gente vai estar lá das 22 às 23h30. E a pedido do governador João, eu compartilhei agora no grupo 3 o convite com o link, com o texto bonitinho, eu vou compartilhar nos outros grupos, tá bom? E eu convido, antes das considerações finais do professor, eu convido o presidente Geraldo Leite para fazer suas considerações e a entrega do certificado. Pois não. Obrigado, Nelson. Bom, eu repito o que eu disse várias vezes. O professor Anderson é uma figura notável, é um intelectual muito festejado, não só em Sergipe, como em várias outras partes do Brasil. E interessantíssimo, porque aí não se trata somente do professor Anderson, é do casal. Também a Luzia Nascimento é uma autoridade em cultura, sobretudo em cultura cigana. E eu ficaria muito feliz
se ela participasse também, no próximo ano, do minicurso, que corresponde ao mês de junho. E esse casal é um casal privilegiado. Quanto à entrega do certificado, eu, como de hábito, eu declino da honraria deste privilégio e peço ao governador João Evangelista que eu faça em nome da ABROL Nacional e em nome da Turma do Corujão. Agradeço mais uma vez a Nelson a excelente parceria. Governador João, estou abrindo aí. Perfeito. Aí, está na tela. Maravilha. Eu queria dizer que, para mim, foi uma honra muito grande que me foi concedida pelo Dr. Geraldo Leite, ter a oportunidade de entregar este certificado a esse grande mestre da literatura brasileira, Dr. Anderson Nascimento, certificado. A ABROL Nacional, em conjunto com a Turma do Corujão, confere a José Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra Aula 2, do minicurso com o tema Sergipanos Ilustres, proferida nesta data via plataforma Zoom Meeting, internet 14 de junho de 2023, vai assinada pelos nossos mestres, professor Dr. Geraldo Leite, Astor Castro Pessoa, o primeiro, o Geraldo é o nosso presidente da ABROL Nacional, o Astor é o secretário da ABROL Nacional e o Nelson Alves de Oliveira, nosso digno coordenador. Promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à literatura, às artes e tradições rotárias, Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL Nacional e Turma do Corujão. Professor, mais uma vez, minha satisfação, os parabéns por esses ensinamentos que nos proporcionou na noite de hoje. Que Deus continue abençoando o senhor com essa sabedoria que mostrou nesta noite de hoje. Parabéns, viu? Uma salva de palmas, pessoal, para o nosso professor, sua aula 2. Estamos ansiosos para a aula 3. E lembrar a todos que nós vamos, a gravação da nuvem, a gente vai colocar no YouTube, e no convite da aula 3, vai ter, já tem a gravação da aula 1 e da aula 1 no Facebook e no YouTube, e também vai ter a gravação da aula 2 no Facebook e no YouTube. Então, quem não pôde estar aqui hoje, poderá assistir a aula 2 e também a aula 1, que vai estar sendo divulgada junto com o convite da aula 3. Aqui é sempre o mesmo link do Zoom, as 3 aulas, a gente utiliza o mesmo link aqui da sala do Zoom, tá bom? Então, eu passo agora a palavra para o nosso professor, para suas considerações finais da aula 2. Fique à vontade, professor Anderson. Eu agradeço, sensibilizado, essas manifestações que me foram tributadas, né? E fico, assim, feliz em ter alcançado os objetivos aqui me propus, vendo pela repercussão do trabalho, da metodologia da aula, né? Procurei ser assim bem eficiente na defesa desses nomes do nosso Sergipe e do nosso Brasil, né? Representações que são representações brasileiras e internacionais, né? Como nós vimos, né? Todos 3 aqui que foram mostrados, eu gosto muito de mostrar às pessoas, foram personalidades que tiveram o seu reconhecimento no campo científico da literatura nacional. Então, eu fico, mais uma vez, agradecido a todos vocês, especialmente ao nosso presidente Geraldo. Obrigado, professor Anderson. E antes da gente tá interrompendo aqui o Facebook, eu só quero aqui novamente agradecer o governador
Armando Zócula, que ele viu a nossa, ele está acompanhando aqui, que ele pôs lá, ele agradeceu, né, da gente ter citado o nome dele aí, ele pôs lá no Facebook. E também eu quero lembrar aqui, nós temos um corujão ilustre sergipano, que é o governador Bonifácio. Então, o Bonifácio, ele não está podendo estar presente, mas ele está assistindo as gravações. Eu conversei com ele outro dia, né? Porque ele sempre, né, falava aí de Nossa Senhora da Glória, né? Falava aí de Aracaju, né? Que ele sempre está lembrando aí, né? Então, fica aqui o nosso abraço para o governador Bonifácio e está assistindo as aulas. Infelizmente, não pode estar presente, mas está acompanhando essas aulas aí, está adorando, gostando muito. Ok? Então, professor Geraldo, o senhor tem mais algo para a gente antes da gente encerrar? Não, apenas mais uma vez agradecer ao professor Anderson e também a Perfeito. esperança de ouvir a professora Luzia oportunamente. Ah, tá ótimo, então. Então, pessoal, é isso aí. Tá? Então, a gente conta com vocês aí na próxima aula. E no grupo, né? A gente vai se comunicando no grupo que está no WhatsApp. A gente vai, tudo que a gente vai compartilhando vai sendo colocado lá. Então, fique à vontade aí. O professor Anderson também está no grupo. Então, fique à vontade de estar interagindo no grupo até a nossa próxima aula. Então, eu convido a todos para uma calorosa salva de palmas para essa noite maravilhosa e, na sequência, dar tchau para o Facebook, né? Parabéns aí ao professor, a todos os participantes, a todos no Facebook. E tchau, Facebook. Nosso agradecimento aí a vocês todos que estão Boa acompanhando. noite a todos. Boa noite. Boa noite a Valeu. todos, queridos. Ó,